Mentir é um ato tão antigo quanto a própria humanidade. É algo que, sejamos honestos, todo mundo faz. Mas, por outro lado, saber quando alguém não está falando a verdade, isso continua sendo um dos maiores quebra-cabeças das nossas relações. Como é que a gente pode saber de verdade? Vamos mergulhar um pouco na ciência e na história por trás dessa arte de detectar mentiras. E para começar, vamos com uma ideia que pode soar até um pouco estranha. Olha só essa citação. Ela sugere que mentir não é só um desvio de caráter, mas uma habilidade social que a gente aprende. Quase uma ferramenta que desenvolvemos para navegar no dia a dia, sabe? Isso leva a gente direto para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que, afinal, a gente mente? A resposta, bom, ela está bem no fundo do nosso jeito de ser. Para a ciência do comportamento, a definição é bem direta. Mentir é uma ferramenta. É um jeito que a gente usa para conseguir algo bom, tipo um elogio, uma vantagem, ou para fugir de algo ruim, como uma bronca ou uma situação embaraçosa. No fundo, é uma estratégia de sobrevivência social. E essa vontade de separar o joio do trigo, a verdade da mentira, não é de hoje, não. Na verdade, é uma busca milenar, com uns métodos que hoje em dia a gente acharia, no mínimo, peculiares. Imagina só a cena. Esse aí é basicamente um dos primeiros detectores de mentira da história. E o mais incrível é que, mesmo sem base científica nenhuma, a lógica por trás do teste do arroz foi genial. Ele conectou uma resposta do corpo, a boca seca, a um estado emocional, o medo de ser pego. E essa premissa é a mesma por trás de muita tecnologia moderna. Bom, avançando alguns milênios no tempo, hoje a gente trocou o punhado de arroz por uma observação bem mais detalhada do comportamento. A ciência moderna foca em sinais bem mais sutis. Certo, então o que os especialistas procuram hoje em dia? Basicamente, eles olham para 3 canais de comunicação principais. Porque a gente se comunica com muito mais do que palavras, né? Os pesquisadores ficam de olho nas expressões faciais, naquelas reações que escapam por uma fração de segundo. Eles observam a linguagem corporal, gestos que podem entregar um desconforto e, claro, escutam as pistas na voz, como uma mudança de ritmo ou de tom que pode sinalizar estresse. E é aqui que a mágica acontece. O conflito central na hora de pegar uma mentira é exatamente esse. A pessoa pode dizer, tô super calmo, mas o corpo dela tá contando outra história. Um ombro que levanta sem querer, uma cabeça que balança não quando a boca diz sim, são essas inconsistências, essa falta de sincronia que os especialistas procuram. Mas... E aqui vem o grande porém da história toda. É aqui que as coisas ficam complicadas. Porque existe uma diferença fundamental e super difícil de notar entre um sinal de mentira e um simples nervosismo. Dá para ver por este gráfico que o interesse científico no assunto explodiu nas últimas décadas. Foi um esforço gigante de pesquisa para tentar entender e mapear esses sinais. Só que todo esse estudo levou a uma conclusão muito importante. Com tanta pesquisa, a gente podia esperar uma fórmula mágica, certo? Uma receita de bolo para detectar mentiras. Bom, a realidade científica é um pouquinho mais complexa que isso. E a conclusão é essa, e é bom guardar bem. Não existe um nariz de Pinóquio na vida real. A ciência é categórica. Nenhum comportamento sozinho prova que alguém está mentindo. Não tem um gesto, um tique, um olhar que seja o sinal definitivo. E o grande desafio é que os sinais que a gente associa à mentira, boca seca, se mexer sem parar, desviar o olhar, são exatamente os mesmos sinais de ansiedade. Uma pessoa que está falando a verdade, mas está nervosa por estar sendo questionada, pode parecer um mentiroso de carteirinha. O que os pesquisadores descobriram é que mentir cria o que eles chamam de carga cognitiva, ou seja, dá mais trabalho para o cérebro inventar uma história e mantê-la coerente do que simplesmente puxar uma memória da verdade. Então, se não dá para confiar num único sinal, qual é a saída? Desistimos? Não. Existe sim uma estratégia mais confiável, baseada no que a ciência descobriu. Em vez de caçar um sinal específico, a melhor tática é observar padrões. Primeiro passo, estabelecer uma linha de base. Como a pessoa age normalmente quando está relaxada.
Depois, fazer perguntas abertas que forçam a pessoa a dar detalhes. Aí, em vez de focar numa coisinha só, a ideia é procurar um conjunto de pistas aparecendo juntas. E o mais importante de tudo, prestar atenção nas mudanças. O sinal mais revelador não é o comportamento em si, mas a mudança repentina daquele padrão normal da pessoa. É aí que mora o segredo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se detectar uma mentira é tão difícil, se não existe um método perfeito, a gente chega numa questão bem mais profunda. Se a ciência diz que não dá para ter certeza absoluta, talvez a busca pela verdade seja menos sobre decifrar sinais e mais sobre construir e avaliar a confiança com o tempo. Fica a pergunta, né? O que essa nossa obsessão em saber a verdade diz sobre a forma como a gente se relaciona?